Jesus mentiu? Veja o que é que diz em Mateus capítulo 16, versículos 27 e 28. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte, antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Ele aqui claramente promete e afirma que eles não morreriam, os discípulos, sem antes verem o reino de Deus vindo. Mas Jesus Cristo não veio na glória de seu Pai, os anjos não vieram com ele não voltou para recompensar nem julgar. Jesus Cristo até agora não veio, a sua segunda vinda não ocorreu. Então será que Jesus mentiu? Ou será que ele está falando de um outro evento aqui no versículo 28? É isso que nós queremos tratar no vídeo de hoje, no quadro Desmascarando Erros Bíblicos. Se você também quer ser edificado e aprender um pouco mais das Escrituras, então vem comigo. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Cristo na Prática, e no vídeo de hoje nós queremos responder a esta pergunta: Jesus mentiu? E nós queremos exatamente tratar desse texto de Mateus capítulo 16, versículos 27 e 28, onde aparentemente muitos acreditam que Jesus então mentiu quando ele disse que voltaria. Estou fazendo esse vídeo em resposta a um comentário de um dos seguidores aqui do nosso canal. E em resposta a ele, nós queremos exatamente avaliar isso aqui. Será que Jesus mentiu? Isso é uma grande pergunta, é um grande texto para que nós possamos entender realmente acerca daquilo que o Senhor falou. Porque ele diz aqui no versículo 27, claramente, eu estou aqui com a Bíblia aberta na minha frente, Mateus 16, 27, ele diz: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. E então nós sabemos que os discípulos morreram e Jesus até agora não voltou. Então, Jesus mentiu? Isso nós queremos avaliar. Para isso, veja, nós estamos aqui em Mateus capítulo 16. O contexto, desse capítulo é Jesus Cristo falando com Pedro e com seus discípulos. Ele os chama em particular e ele pergunta aos seus discípulos no versículo 13: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros Elias e outros Jeremias e outros algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então esse é o contexto do discurso aqui do qual nós estamos tratando, mas ainda não completo. Mas vamos continuar então no versículo 24, depois de repreender Pedro, Jesus Cristo ele vai falar o seguinte: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então, temos o texto aqui difícil. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem a seu reino. Então nós temos aqui o contexto desse trecho que nós estamos tratando hoje, e o contexto é onde Jesus ele ensina que para você seguir a Cristo você precisa renunciar às suas paixões, renunciar a si mesmo. Esse é o contexto do texto, e ao falar isso Jesus Cristo diz logo depois, e no versículo 26 ele diz: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou seja, não é proveitoso essa vida logo vai acabar. O que é proveitoso é você salvar a sua alma. O que é importante é isso. Então não esteja à procura de ganhar a sua vida. Ok, esse é o contexto. Após dizer isso, então ele vai falar: porque o Filho do Homem vai vir, ele vai recompensar as pessoas, cada um conforme a sua obra. Então nós temos aqui uma clareza naquilo que o Senhor Jesus Cristo ele está ensinando. Recompensas para aqueles que perdem esta vida para ganhar uma vida eterna com o Senhor Jesus Cristo. E então nós temos o texto em questão. E quando nós pensamos sobre esse texto em questão, a dificuldade é porque parece que nesse versículo 28 ele está falando também da sua segunda vinda, que ele acaba de falar no versículo 27. Porém, no versículo 28, Jesus não está falando da sua segunda vinda. Então, de que Jesus está falando aqui no versículo 28? Bom, existem algumas posições de interpretação
sobre esse versículo 28, de que evento ele está tratando. Eu vou trazer essas posições aqui para que vocês tenham uma ideia, pelo menos algumas delas, as principais, e mostrar qual dessas posições é que eu acho mais coerente. Então a primeira posição é de que Jesus errou. Quem crê nessa posição, primeiramente, já é um grande herege. Ele, aqui na minha visão, é uma heresia grande e terrível, porque ele desconsidera completamente a divindade de Cristo. Alguns afirmam então que Jesus ele estava falando de sua volta final, mas ele errou. Mas isso ignora um fato fundamental: Cristo não pode mentir. Então, nesse ponto aqui, essa visão ela não se sustenta por si só. Em si só ela já se quebra, certo? Então essa visão ela é herética e incoerente. A segunda visão, e uma visão possível, é a de que aqui Jesus Cristo ele está se referindo à destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. No ano 70 depois de Cristo ocorre a destruição de Jerusalém, do templo em Jerusalém, pelo general Tito. Muitos judeus, muita tristeza que estava ocorrendo, e alguns vão dizer então que Cristo estava se referindo a esse evento. Mas há um problema: não há manifestação visível da glória de Cristo, como o texto no versículo 27 sugere. Então essa posição também não se sustenta. Outra posição vão afirmar que seria a igreja, que a igreja seria o reino de Cristo aqui na terra, e portanto, desta forma, nós teríamos esse reino estabelecido. Mas novamente se encontra nesse mesmo problema, de que não há uma manifestação visível da glória de Cristo, dele vindo nos ares com anjos e retribuindo cada um conforme as suas obras em recompensas. A quarta posição de interpretação, que eu entendo ser mais coerente, correta com o texto, que é uma posição dispensacionalista desse texto, e uma posição literal do texto, que vai considerar não apenas o versículo 28, o capítulo 16, mas também o capítulo 17. Aqui Cristo não estava se referindo à sua segunda vinda, mas à transfiguração que ocorre no capítulo 17. E um problema da gente fechar aqui no versículo 28 é porque nós temos uma Bíblia dividida em capítulos. Mas lembre-se, a Bíblia ela não tinha capítulos quando ela foi escrita. Os capítulos eles foram adicionados muito recentemente por um padre. Nós vamos tratar melhor disso em outro vídeo, quando nós falarmos sobre as doutrinas fundamentais da fé cristã, que postarei nas próximas semanas. Mas pensando e voltando aqui para o nosso texto, tendo em vista que as escrituras não tinham capítulos anteriormente, perceba que no versículo 1 do capítulo 17, Mateus ele dá continuidade ao discurso. Veja o que ele diz: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e os irmãos Tiago e João. Veja que ele está dando continuidade ao que ele falou no capítulo anterior. Ele não parece que está mudando de assunto, mas sim que ele está dando continuidade ao que ele acabou de falar. E é exatamente isso que nós percebemos, que o versículo 28 ele está falando de um outro momento, de um outro evento, que seria esse momento da transfiguração. E há alguns motivos para nós pensarmos dessa forma. Primeira coisa, porque Jesus Cristo, ele fala da sua segunda vinda, que essa sua segunda vinda, veja, o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Ele está falando aqui de forma geral. É um evento que todo olho verá, que todas as pessoas verão, onde ocorrerá o julgamento do Senhor. Mas, quando nós lemos o versículo 28, veja como ele inicia dizendo: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram. Ora, mas por que ele usa o termo aqui alguns? Tendo em vista que ele está ali diante dos 12 discípulos. Por que não dizer que é os 12 discípulos, mas se referir a alguns que veriam este reino vir? O que mostra aqui então que Cristo ele está tratando de um outro evento. Um evento que apenas um grupo seleto daqueles discípulos veriam realmente. E é exatamente isso que nós observamos no Monte da Transfiguração. Apenas Pedro, Tiago e João é que são chamados para subir ao monte com Jesus e ver aquele momento glorioso do Senhor. Então, quando nós observamos esse texto juntando com o capítulo 17, Mateus 17 começa então 6 dias depois, dando continuidade àquilo que ele estava falando. Isso não é uma coincidência, é uma continuação direta daquilo que estava sendo falado anteriormente. Jesus ele faz essa promessa no versículo 28, e Mateus liga essa promessa ao capítulo 17. Ele liga essa promessa ao capítulo 17, versículo 21, mostrando que esse último versículo se referia não à segunda vinda de Cristo, mas a esse momento da transfiguração do Senhor. Mas ainda não foi respondida toda a questão, porque Jesus Cristo, quando diz no versículo 28, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Fica a pergunta, mas veja, Jesus falou que viria no seu reino, e eles veriam o Filho do Homem vir em seu reino. Ora, mas onde é que na transfiguração eles estão vendo Jesus
virem seu reino. E é aqui onde nós vamos para o capítulo 17 de Mateus. Pois no capítulo 17 de Mateus, veja dos versículos 1 até o versículo 8. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, os levou em particular um alto monte, e foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, as suas vestes tornaram-se brancas como a luz, e eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. Na transfiguração nós observamos que Jesus ele está revelando a sua glória. Nós percebemos Jesus mostrando o seu rosto resplandecente, nós percebemos roupas brilhantes e a presença de Moisés e Elias ali. E isso daqui é uma prévia do reino. Não o evento final, a segunda vinda final, mas uma prévia do que seria o reino. Uma manifestação real de Jesus glorificado. E isso fica ainda mais claro quando nós lemos o que Pedro falou. Veja, Pedro era um dos que estava lá na transfiguração. E Pedro, em sua segunda carta, capítulo 1, versículos 16 a 18, ele diz: De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhe falamos a respeito do poder e da vinda do Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. E aqui ele está se referindo a exatamente esse momento do capítulo 17. Agora veja, Pedro ele escreve isso daqui muito tempo depois dessa transfiguração do Senhor Jesus e dessas palavras do Senhor Jesus. Se Jesus não estivesse realmente falando a verdade, Pedro e os outros discípulos teriam desistido logo após a sua morte. Não passariam por todas aquelas perseguições e por tudo aquilo que eles passaram. Mas o que nós observamos é que, pelo contrário, Pedro muito tempo depois escreve em sua segunda carta que eles viram exatamente este reino, Jesus Cristo em sua majestade. Ele recebeu honra, versículo 17, glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que diz: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Veja como se refere ali ao momento da transfiguração. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus quando estávamos com ele no Monte Santo. Então o versículo 28 se refere a este momento da transfiguração. Então esta última posição mostra que não é apenas uma interpretação qualquer, mas ela se baseia nas próprias palavras de Jesus, naquilo que Mateus ele revela no capítulo 17, também nas próprias palavras de Pedro, que esteve nesse monte da transfiguração, que ouviu Jesus Cristo e que sofreu perseguições junto com toda a igreja, também Paulo e os outros, e mesmo assim continuaram. Não consideraram Cristo como mentiroso, mas consideraram que ele estava falando a verdade, e então tratam como se fosse então essa transfiguração e tratam a segunda vinda como algo futuro. Então ele está aqui em tratar que Jesus Cristo ele está falando do mesmo evento no versículo 28, quando não está. Jesus Cristo ele está finalizando o seu discurso, dando então uma resposta: olha, eu vou vir, a segunda vinda vai ocorrer assim, certo? Vocês vão ser recompensados. E no versículo 28 ele diz: e olha, eu vou dizer mais uma coisa: existem pessoas aqui que não vão morrer sem antes ver a manifestação deste reino, ver o Filho do Homem em seu reino. E como é que eles veem? No capítulo 17, na transfiguração. Eles veem a majestade do Senhor. Jesus Cristo em honra e grande glória. Ora, mas Jesus já tem aí 2000 anos que ele não aparece. Jesus já desistiu, meu caro. Então será que Jesus mentiu novamente? Será que é isso que ocorreu? Novamente entra essa pergunta. Mas a verdade está em 2 Pedro novamente, capítulo 3. O mesmo que viu a transfiguração, o mesmo que ouviu essas palavras de Jesus, é o mesmo que responde. Veja o que ele diz no capítulo 3, versículo 3. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias, e se você viu o meu último vídeo, você vai saber que os últimos dias se refere ao quê? Exatamente desde que Jesus Cristo subiu aos céus até os nossos dias atuais. Nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões, ou seja, tudo isso que essas pessoas falam, que eles comentam, já havia sido escrito muito anteriormente. Eles zombariam, eles escarneceriam de Cristo e da sua promessa de sua vinda. Veja no versículo 4. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda?
Desde que os antepassados morreram, tudo continuou como desde o princípio da criação. E aí no versículo 5, Pedro diz o seguinte: mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, esta formada de água, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos homens ímpios. Pedro ele faz uma ligação com aquilo que ocorreu em Noé, no dilúvio, onde ele pregava para aquelas pessoas, falava que viria o juízo e as pessoas não acreditavam. Passaram-se anos e anos e anos, Noé lá construindo a arca, muitos anos, um século se passou, mais de um século se passou, e ele estava lá construindo a arca, e as pessoas não creram, as pessoas zombavam dele. É exatamente a mesma coisa que está ocorrendo agora. E Pedro diz, sabe o que no versículo 8? Veja: não se esqueçam disto, amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E aí no versículo 9 ele diz: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então não é que Deus ele está demorando, ele tem a data certa. O dia certo que ele virá já está marcado. Então Pedro tratava isso como algo futuro, e Pedro estava lá, foi ele quem ouviu essas palavras de Jesus. Então se Pedro, que ouviu, não tratou como mentira, sofreu, passou por perseguições, morreu, vai ver como foi que Pedro morreu. E ainda assim ele acreditava e tinha esperança nessa segunda vinda do Senhor, quanto mais nós devemos ter esperança, principalmente como igreja, no arrebatamento do Senhor. Então esse texto, ele não está mostrando que Jesus mentiu, que Jesus não virá mais. Ele está mostrando exatamente o contrário, que 3 homens escolhidos por Deus viram a manifestação da glória de Cristo. E isso gerou em seus corações tal esperança, tal coragem, ao ponto deles proclamarem a Cristo, morrerem por Cristo, negarem a si mesmos, como ele disse nos versículos anteriores, e viverem para o Senhor Jesus Cristo. Então não, Jesus não mentiu, ele não disse que voltaria naquela geração, naquele momento. Ele disse que alguns veriam o reino sendo revelado. E isso aconteceu na transfiguração. Isso nos ensina algo essencial para a nossa vida cristã. Não podemos interpretar a Bíblia de forma isolada. Quando fazemos isso, até as palavras de Cristo podem parecer contraditórias e erradas. É necessário que você leia o texto, interprete o texto com base no seu contexto, naquilo que foi escrito, avaliando tudo isso. E se você tem sentido dificuldade nisso, convido você a se inscrever no nosso canal, onde nós procuramos estudar as Escrituras e os assuntos acerca do cristianismo para viver a fé no Senhor Jesus Cristo de forma prática no nosso dia a dia e de forma coerente com as Escrituras. Se esse vídeo te ajudou, deixa um like aí embaixo. Se inscreve no nosso canal, comenta aí o que é que você acha sobre isso, e que Deus te abençoe e até um próximo vídeo.